Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cláudio Bersot e você está trilhando os caminhos do imaginário. Aqui no canal eu tenho uma playlist com 37 vídeos sobre Chico Xavier. Com este vídeo serão 38. Depois vocês dão uma conferida. Nesses vídeos eu mostro a carreira vitoriosa do Chico Xavier. Chico Xavier é um mineiro, nasceu lá em Pedro Leopoldo, uma cidadezinha pequena, perto de Belo Horizonte, e conseguiu se tornar o médium psicógrafo mais famoso do Brasil e do mundo. A sua fama, o seu prestígio foi tão grande que conseguiu sair dos restritos círculos espíritas e espiritualistas. O Chico Xavier vai se entranhar, se entronizar muito bem com a sociedade maior. O vídeo de hoje, pessoal, é para falar sobre uma tese, a tese que diz que o Chico Xavier é o Allan Kardec reencarnado. Tudo isso começou porque, em obras póstumas, o Allan Kardec vai dizer o seguinte, num capítulo que chama-se Minha Volta. Ele vai dizer o seguinte: eu provavelmente irei reencarnar no final do século XIX, no início do século XX, para dar continuidade à minha obra e para aperfeiçoá-la, claro. Então os espíritas, diante dessa carreira vitoriosa, dessa carreira ascendente do Chico Xavier, eles começaram a se perguntar qual outro médium continuou e aperfeiçoou a obra do Allan Kardec. Quem fez isso com a maior destreza? Chico Xavier. Então, lentamente, essa ideia de que o Chico Xavier foi o Allan Kardec reencarnado, essa hipótese vai crescendo muito devagar. É óbvio que lá nas primeiras décadas da vida do Chico Xavier, ninguém levantava essa possibilidade. Isso não se passava na cabeça de ninguém, muito menos na cabeça do Chico Xavier. Mas graças a esse crescimento, né, do nome Chico Xavier, essa hipótese vai lentamente ganhando cada vez mais força. Chico Xavier escreveu mais de 400 livros, vendendo mais de 50 milhões de exemplares, que fizeram render milhões de dólares. Porque esses livros, esse dinheiro vai vir não só da venda direta dos livros, mas também das suas adaptações para a TV, para o cinema, para os quadrinhos, para o teatro. O Chico Xavier nunca aceitou receber esse dinheiro. Esse dinheiro era todo entregue à Federação Espírita Brasileira, que depois distribuía esses valores para instituições de caridade. O Chico Xavier tornou-se praticamente uma unanimidade brasileira. Humilde, caridoso, sensato, inteligente e espiritualmente evoluído. Morreu consagrado como médium, escritor e santo. Com o prestígio alcançado pelo Chico Xavier, e tantas foram as suas revelações, como era o outro mundo, como a alma do sujeito vivia os seus primeiros momentos depois da morte, as suas reencarnações, todas essas revelações, elas vão aumentar muito o prestígio do Chico Xavier. Então,
lentamente, à medida que esse prestígio vai aumentando, que esse reconhecimento nacional pela sua figura vai se consolidando, alguns vão começar a pensar assim: o Chico Xavier, ele, como ninguém, continuou e aperfeiçoou a obra de Allan Kardec. Eu acho que o Chico Xavier é a reencarnação de Allan Kardec. Inicialmente, as pessoas só vão pensar isso aí. Ninguém tem coragem de falar. Claro, porque Allan Kardec foi o todo-poderoso criador da doutrina espírita. Foi ele que montou aquilo tudo. Os espíritos falaram. Ele fez uma seleção de todos aqueles discursos dos espíritos, aquelas falas, aquelas declarações, aquelas considerações dos espíritos, e foi retirando aquilo que ele considerava que estava correto e deu uma linearidade, deu uma certa racionalidade, né? E publicou. Portanto, para um espírita afirmar que um outro espírita era a reencarnação de Allan Kardec, isso é um peso muito grande, é uma afirmação muito drástica, né? É uma informação muito radical. Então as pessoas não saíam por aí proclamando isso. Mas, em vista desse crescimento do nome do Chico Xavier dentro do espiritismo brasileiro, as pessoas começaram, bem discretamente, uma a conversar com a outra sobre isso, né? E daqui a pouco nós vamos ter grupos que acreditavam piamente que o Chico Xavier era o Allan Kardec reencarnado, né? E esses grupos vão começar a conversar com outros grupos, esses grupos vão crescendo, né? E essa ideia começa a circular. Essa ideia vai começar a circular com mais força a partir da década de 1960. E chega a ponto que em 1970 o Chico Xavier já é inquirido diretamente sobre essa possibilidade. E claro que ele vai negar. Em 1971, o Chico Xavier foi entrevistado por um programa radiofônico que se chama ainda, porque o programa existe até hoje, No Limiar do Amanhã. Então perguntam para ele se ele era o Allan Kardec reencarnado. E ele diz o seguinte, que nunca havia recebido qualquer notícia sobre esse fato. E finalizou ser um médium muito frágil para algum dia vir receber uma mensagem de tamanha grandeza. Então, quer dizer, ele saiu muito bem e falou, olha, nunca ninguém me falou isso. Ele não disse que essa notícia não é verdadeira. E foi mais além, falou, olha, eu não sou um médium tão bom assim, um médium tão preparado assim para receber uma notícia dessa grandeza. É algo muito radical, né? Ele disse que não sabia de nada e que não se julgava preparado para aquilo. Então ele se saiu muito bem, porque ele diz, sim, eu sou o Allan Kardec reencarnado. Pô, vai criar um problema grave com os médiuns concorrentes, porque agora fica muito mais difícil para os outros médiuns concorrer com o Chico Xavier, né? Porque o Chico Xavier é o próprio Allan Kardec, é o fundador da doutrina, né? Então não vai dar certo, ele ia criar uma série de inimizades. E então ele fala, não, eu nunca recebi tal notícia e não me julgo preparado para isso. E por outro lado, se ele diz que sim, também ia passar. Pô, o cara é metido, pô.
cara orgulhoso, se dando uma de gostoso, dizendo que é o Chico Xavier. Pô, como é que pode isso? Né? Então, ele se saiu muito bem. Bom, no ano, mais de uma década depois, em 1988, um jornal de Goiânia lhe pergunta a mesma coisa. Chico, você é o Allan Kardec reencarnado? Ele negou peremptoriamente. Não, não sou não. E disse mais, não tenho nenhuma semelhança com o homem corajoso e forte que foi o Allan Kardec e que foi autor de obras verdadeiramente maravilhosas, dizendo que as obras dele não eram tão maravilhosas assim. Mas o interessante é o seguinte, no seu círculo íntimo, o Chico não era tão peremptório assim. Ele dava risada, ele que era um cara sempre muito preocupado com as palavras, em colocar as palavras certinhas. No meio dele mais íntimo ali, ele era questionado volta e meia por um outro, mais curioso, fazendo essa mesma pergunta para ele. E ele sempre saía de tangente. Mas ali não tinha câmera filmando, não tinha ninguém gravando nada. As suas respostas eram bem mais evasivas, Ele não era tão peremptório assim, né? O que acontece é que vão formar dentro do espiritismo brasileiro duas grandes correntes. As correntes favoráveis à tese e as correntes radicalmente contra essa tese. Na corrente favorável, nós vamos ter o Geraldo Lemos Neto, o Carlos Bacelli e o Adelino da Silveira, que escreveu um livro muito interessante chamado Kardec Prossegue. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para vocês terem acesso a esse material. O Carlos Bacelli eu já mostrei, não está aqui perto agora, o livro dele, que é um livro que ele escreveu somente sobre esse tema, que é Chico Xavier, a reencarnação de Allan Kardec. Já mostrei aqui em outros vídeos e vou deixar na descrição aqui deste vídeo o link com o nome da obra do Bacelli. E o Geraldo Lemos Neto, que tem aqui vários vídeos no YouTube, vou deixar também o link aqui na descrição, defendendo essa sua tese. Do lado contrário, daqueles que dizem que Chico Xavier não foi o Allan Kardec reencarnado, nós temos o nosso querido Divaldo Pereira Franco, que ainda vamos fazer aí nas próximas semanas uma playlist sobre ele, que não temos aqui no canal ainda, né? Eu pretendo fazer aí alguns vídeos sobre ele. Então o Divaldo Pereira Franco, ele não aceita essa tese. Nós temos o Arnaldo Rocha, já falamos dele aqui em outros vídeos, o Paulo Neto, né? Esses são radicalmente contrários, né? Contrários a essa tese. O que nós temos que raciocinar, pessoal? Nós aqui somos um canal cético, tá certo? Somos um canal cético. Então, pessoal, não é o espírito do morto que renasce em um vivo, mas o espírito de um vivo que, graças ao seu prestígio crescente, vai se transformando em um espírito do morto. Quanto mais célebre for a existência de um espírito vivo, de um sujeito, como Chico Xavier, mais direito a reencarnações célebres do passado ele vai ganhar. Ele vai ganhar. Portanto, não foi Chico Xavier a reencarnação de Allan Kardec. Não. Na verdade, ocorreu que Chico Xavier foi lentamente se
transformando em Allan Kardec.